Fala, jovens! Vamos mais um podcast, nosso iCast. Hoje com dois grandes convidados, dois Filipes. Felipe Marinho, um grande educador físico, personal trainer, que dispensa comentários. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, doutor, pelo convite, meu irmão. Uma honra ter você aqui. E grande Felipe Landeiro, grande nutricionista aqui do Instituto Casais, grande profissional que eu vi desde a faculdade aí, trilhando aí a sua carreira. Também seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Vamos lá. E o tema de hoje é: qual é a sua maior dificuldade? Dieta, atividade física, qual é o que aperta mais você? O que é que você sente mais dificuldade? Em primeira mão, eu vou falar logo para mim, a minha opinião. Eu acho que isso, inclusive, em relação a todos os indivíduos, sem grupos específicos. Mas eu acho que a maior dificuldade das pessoas, para mim, é a dieta, é a alimentação. Né? Não sei para vocês, enfim, queria ouvir primeiro Felipe, no aspecto geral, né? Sem a gente estar falando de indivíduos relacionados à performance, ou obesidade, ou enfim, de um modo geral, qual a sua visão? Qual você acha que as pessoas têm mais dificuldade no longo prazo, a dieta ou a atividade física? Bom, falando de uma forma global, em todos os grupos, né, eu acredito que quando se trata de alimentação, principalmente a pessoa que está iniciando um processo alimentar, requer uma adaptação de uma série de fatores. Isso engloba o contexto social, engloba hábitos que vêm desde a infância e os meios que a pessoa permeia, né? Então, fazer esse processo de introdução é um processo dificultoso demais. E a gente está interferindo em hábitos gerais, né? Não só relacionados à alimentação. Então, o momento que a pessoa acorda, intervalos durante o trabalho, inserir associado com a parte da atividade física. Então, em relação à logística, a permitir que a pessoa se sinta socializada em todos os ambientes, por exemplo, uma pessoa que trabalha no hospital, no ambiente de plantão, numa correria tremenda, né? Para ela começar a inserir uma refeição de marmitinha, de armazenamento, acho que é um processo muito dificultoso no início, né? Essa transição é um processo muito drástico, muitas vezes, por mais que seja uma dieta flexível, de fácil encaixe na rotina. Então, acredito que, principalmente para esse momento de introdução, é difícil e ainda mais a longo prazo, né? Pensando no processo de adaptação, de evolução do plano alimentar. Então, diante de todo esse contexto, eu também concordo que, a nível de complexidade, a alimentação é um embate mais complicado de manter na rotina. É verdade, é verdade. E você, Felipão? Concordo plenamente. Quando se fala de dieta, né, como o Landeiro falou, eu ainda acrescento que vem da parte cultural. Tem a cultura, tem aquele ambiente que a pessoa foi criada desde a infância, as pessoas que ela convivem. Tem um costume alimentar que é bem específico e característico de cada pessoa. Então, você tirar ela daquela zona que ela é acostumada a estar se alimentando para mudar totalmente a rotina de plano alimentar, de tipo de alimento, adaptar o paladar da pessoa, é bem complicado. Atividade física, eu acredito que o mais complicado, saindo um pouco da forma global, é quando você entra na performance. Mas de forma geral, a atividade física vai te dar um prazer em um determinado momento. Os primeiros dias talvez você vai se sentir, vai ter aquelas dorezinhas pós-treino, vai ter a preguiça de uma pessoa que é sedentária, mas ela vai se sentir bem de imediato. Então, no primeiro dia que ela fizer atividade física, ela vai sair se sentindo muito bem. Isso vai motivar ela a ir no outro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e quando ela pega o embalo, já foi. É muito mais simples uma pessoa entrar numa rotina de atividade física do que adaptar a dieta da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Isso com certeza leva um pouco mais de tempo. E a pessoa tem que mudar primeiramente, para depois ela conseguir entender que ela precisa adaptar a vida dela a uma nova realidade. E não é todo mundo que está afim de encarar isso. E tem aquele aspecto afetivo, né? Emocional. Exato. Então, digamos, você vai fazer a introdução de uma dieta de um paciente de 50 anos, por exemplo. O cara come pão todos os dias de manhã. Como é que você é a pessoa que vai dizer para ele assim, não, a partir de hoje é só banana da terra, é só aipim. Mas, Felipe, eu como pão desde meus 2 anos de idade. É muito difícil. É muito difícil. Então, fazer esse processo de introdução também me permite, né, acredito que está inserido na minha profissão, ser flexível, né? Então, vamos pegar esse pão, vamos reduzir a frequência na semana. Obviamente que vão ter pacientes
com estratégias que demandam uma certa restrição, né? Exame de sangue muito comprometido, um estágio de obesidade muito avançado, mas flexibilidade é a chave, né? Acho que acho não, tenho certeza, que no processo de atividade física é da mesma forma, né? A relação de introdução, entender quais os objetivos, sendo que esses objetivos podem se prolongar e mudar a rota no meio do caminho. Perfeito, perfeito. Mas assim, eu queria aguçar vocês, alfinetar vocês em um sentido. Vamos lá, um contexto de uma pessoa obesa, né, ou com certo sobrepeso, mas não um nível de obesidade, e sedentária, certo? Obviamente essa pessoa ela é sedentária, tem péssimos hábitos alimentares e ela iniciou aqui um tratamento comigo, um plano de atividade física com Felipe Marinho, alimentação com Felipe Landeiro, e eu vou dizer para vocês, para mim, a maior dificuldade no primeiro momento nessa pessoa sedentária vai ser a atividade física. E vou dizer por que a vocês, e fiquem à vontade de se discordar. O objetivo aqui é justamente esse. Inicialmente, essas pessoas que têm um certo grau de sobrepeso ou obesidade, a dieta por si só é a gente mexer algumas coisas, reduzir algumas coisas, modificar algumas coisas, pequenas coisas, já será suficiente para aquela pessoa ter um certo resultado. Então ela perde 1, 2, 3, 4, 5, 10 quilos. É breve. E aí ela começa a pensar, pô, eu estou tendo resultado e não estou fazendo atividade física nenhuma. Então para que zorro eu vou fazer atividade física? E aí a pessoa vai achar que ela vai conseguir manter isso para a vida toda. Né? Então, nesse primeiro momento, eu percebo que as pessoas que são sedentárias e que o foco é o emagrecimento, a dificuldade maior no curto prazo vai ser a atividade física, tirar ela desse sedentarismo. Principalmente se ela tem são aquelas pessoas que geralmente na fase ali de escola colocaram restrição. Eu tenho um problema de coluna, um atestado médico, uma coisa, né? Que não posso fazer atividade física, tal. São pessoas que já têm um histórico de não gostar de ter aquela coisa, né? De fugir da atividade física, da educação física da escola, né? Então, nesse primeiro momento, eu vejo que a alimentação, por ela dar um resultado rápido, vamos dizer assim, ela consegue ser mais fiel, né? E a atividade física, ela começa meio que a evitar, às vezes tenta, mas já não vai, enfim. O que é que vocês acham? Licença. Não, vai lá. Vontade. Como começou? Principalmente nesse momento de introdução, ainda mais o indivíduo quando entra no processo de restrição calórica, ainda tem muitas vezes aquela baixa energética, né? Então, para o indivíduo passar por um processo de adaptação, ele se sente mais cansado, ele se sente mais indisposto, até ele conseguir se adaptar àquela nova ingestão calórica, proveniente de melhores nutrientes, melhores alimentos, e aí sim ele começa a ter um ápice de energia, de prazer e resultado, né? Então, eu concordo nesse aspecto também que tem... No curto prazo, né? Assim, se a gente fala curto prazo, eu digo assim, 2 meses, 3 meses, talvez a pessoa, né? Ela consegue ser mais fiel à alimentação. Exato. Assim, né? E muitas vezes, assim, até o papel do personal, do profissional de educação física, seja ali acompanhado tete a tete no dia a dia, tem aquele contato, né? Então, aquele estímulo diário acaba motivando muitas vezes, né? Então, meio que afastado do plano dietético, a pessoa não se sente, às vezes, tão cobrada, às vezes fica um pouco mais relaxada. E a atividade física tá dando aquele prazer diário, né? Então, eu concordo nesse aspecto também. Concordo também. Essa é uma questão que eu levo muito em consideração quando eu estou com novos clientes, principalmente o cliente que é sedentário. Eu procuro não, como eu posso dizer, não chocar ele com a atividade física. Eu gosto muito de procurar entender o que se passa, o que ele espera daquilo, como é o estilo de vida dele, como são os hábitos sociais, como foi a vida dele com relação à atividade física. E eu faço daquele momento ali um momento de recreação. Eu procuro fazer com que ele... conquista, né? Exatamente. Eu conquisto ele, trago ele para perto de mim. Eu tenho que fazer ele estar naquele momento pensando, pô, que legal estar aqui treinando. Que legal estar fazendo isso aqui. Nem que eu faça 2 exercícios. Ele já vai sair satisfeito com aquilo. Faço 2 exercícios, faço um alongamento, falo uma piada para ele, arranco um sorriso e procuro estar trazendo um momento prazeroso para que ele realmente entenda que ali não é um lugar, não é um quartel. Não é para ele falar assim, Senhor, e achar que ele vai ter que ser cobrado em fazer aquilo de forma completa e perfeita. Ele vai ter que ir, trocar uma ideia comigo, conversar comigo, e a partir daí eu ir
conduzindo aos pouquinhos e fazer com que aquilo vire prazer. E esse é um ponto chave, né? Que às vezes existe um embate, vamos dizer assim, do cliente, né? do paciente com o nutricionista, com a dieta que foi prescrita, que foi proposta junto com uma equipe médica. E quem sabe que muitas vezes se faz uma dieta de muito baixa caloria, a depender de cada situação, né? E a gente sabe que aquilo vai ter uma repercussão na atividade da pessoa, né? E aí é que entra o papel, né? O seu papel, o papel da pessoa que está acompanhando ali, de entender que aquele momento não é que o protagonista seja a alimentação, vamos dizer assim, mas que é importante aquela mudança, até porque aquele resultado muitas vezes motiva a pessoa, né? E é entender que é um momento de realmente entender qual é o objetivo, de repente fazer com menos intensidade, conquistar aquele paciente, aquele cliente, né? É bacana, eu concordo, acho que a visão é essa, porque aquela primeira impressão é a que fica, né? O cara começou aquilo ali e aí já teve aquele choque, ele já não gosta, né? Ele já vai naquela coisa, não gosta disso ele aqui. Não volta. Né? Ele chega aqui para você, ó, Felipe, é o seguinte, meu amigo, eu não gosto de fazer atividade física, não gosto, eu tô aqui porque meu médico disse que eu tenho que fazer, meu nutricionista disse que eu tenho que fazer. Então tô aqui, mas eu não suporto. Né? E aí você já vai e aí coloca algo mais suportável ainda. Maçante, o cara sai lá assustado. Eu tenho uma estratégia que eu faço muito com alguns, que é o seguinte, eu faço um treino para que ele saia de lá falando, foi mole. Eu gosto muito de fazer isso. Primeiro dá um Pô, você presente. conseguiu, bicho. Entendeu? O cara sai de lá satisfeito. Porra, consegui, pai e tal. E aí, no outro dia eu vou treinando, vou dando um estímulozinho. Quando vê, eu começo a quebrar ele lá na frente. Primeiro, ó. Eu fazia muito isso ao contrário. Quando eu tinha voltado a jogar futebol, né, tive que parar um pouco, reduzir, você acompanhou bem isso, inclusive, reduzir a musculação e tal. Eu chegava pro professor lá e falava, meu amigo, tá de brincadeira, é esse o treino, né? Tá de brincadeira. Eu fazia ao contrário, eu fazia ao contrário, né? Tá de brincadeira, meu irmão. Velho. Vai botar assim, eu não suei nada, meu irmão. Não tem condições, velho. Não, faz de novo esse negócio. Então. Mas eu acho que é por aí, né? É bacana. Muitas vezes também, eu acredito que nós da área da saúde nos deparamos muito com isso, é a situação também de pegar o paciente que teve uma experiência negativa, né? Acabou se frustrando com um processo que não foi tão benéfico, foi restritivo ao máximo, que gerou um monte de comprometimentos relacionados à alimentação e se sente até traumatizado com a parte de exercício físico e de uma forma global de fato, né? Então ele está limitado, ele está resistente, mas ele sabe que é importante para a saúde e vitalidade dele. É verdade. Agora vem cá, vocês dois atletas convivem com muitos atletas, né, relacionados a diversas modalidades esportivas, principalmente o fisiculturismo, enfim. E como é que vocês enxergam esses indivíduos? A parte alimentar. Eu vejo, eu cheguei a competir um ano, que você, né, foi o grande treinador, me acompanhou bastante, Felipe, eu acho que a gente já se conhecia, né, naquela época, né? E assim, eu via que existia um foco na alimentação, né, um foco na dieta, mas ao mesmo tempo eu percebia que existia meio que um distúrbio alimentar, né? A pessoa fazia aquela dieta, tal, aquele planejamento, comendo muito, depois ia reduzindo, tal, chegava aquela fase de pré-competição, que fazia as restrições, mas a pessoa começava já pensando no pós, que queria comer o mundo. Exato. Né? Então, assim, aí eu ficava naquela, então, como é que é aquilo? Como é que a pessoa entende que a dieta em si é uma ferramenta para ele se ir bem, né, na competição, no esporte dele. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia isso, né, um fator emocional, um distúrbio de alimentação, de compulsão alimentar, né, muito forte. E vocês, como é que vocês, de perto com esses atletas, como é que vocês percebem isso? Vai lá? Eu vejo muito o critério da alimentação, que infelizmente, na verdade, tem se inserido muito no fisiculturismo, justamente como você falou, né? Tem sido um processo muito melhor hoje em dia de transição, né? Antes era muito off-season, né? Bulking, cutting, restrição extrema, cardio, como nunca foi feito antes. Então hoje em dia parece que tem uma transição que é humanizada, né? Atleta, você vai desmamando aos poucos, você vai aumentando o gasto energético, você vai mudando a principal matriz nutricional, para que aí no final, né, no momento de pré-conteste, a gente avaliando as necessidades fisiológicas, de condicionamento físico, fazer as devidas manobras e associado com toda a parte
multiprofissional, chegar no melhor resultado sem tanto sacrifício, né? Apesar de que bater o peso dá um pouquinho de mais de fato, trabalho. assim, né? Realmente isso tem acontecido menos, né? Porque antigamente o cara, né, naquela fase final, mesmo, o cara saía dali, Louco. 10 pacotes Já de subia biscoito, pensando em descer para comer. sorvete, Rodízio pós-campeonato. É isso mesmo. Rapaz, assim, como você falou, e como o Lipe acrescentou aqui, a gente no fisiculturismo tá acontecendo uma evolução muito grande da forma de se preparar um atleta, da forma de conduzir uma preparação. Antes era como ele falou, colocava a dieta ali, siga aquilo e acabou. Hoje, pelo menos, eu vejo da seguinte forma, como eu falei aqui sobre o obeso sedentário, eu penso da mesma forma com o atleta. Eu procuro entender muito como é toda a questão holística dele, desde o social, da parte profissional, familiar. Eu procuro entender esses atletas. Porque tem atleta que não tem como você fazer certas manobras, fazer certas restrições, porque ele vai surtar lá no meio do caminho. Então você tem que dominar muito essa parte do atleta, para você conduzir ele do início e reeducando ele, assim como o sedentário, você tem que reeducar o cara para ele entender que é um novo estilo de vida, para você conduzir para uma transição, para você ir para um pré-contas. E ainda assim, a depender desse pré-contas, você vai ter que ser maleável em algumas situações. E ponto final. Hoje eu vejo dessa forma. Eu quero o resultado do atleta? Lógico. Eu quero fazer campeão? Quero. Mas eu me preocupo muito mais com a mente dele e com tudo que engloba a vida dele, o que o fisiculturismo pode trazer de ruim. Então, eu hoje em dia eu penso muito nessa desmistificação de que a pessoa tem que sofrer para competir. Eu tenho um atleta que no dia da competição está feliz, está dando risada. Quando desce para comer, não, bicho, eu trouxe aqui meu Gatorade, minha maçã, minha fruta, estou de boa. Então, eu venho trabalhando muito essas questões porque a gente passou por isso. Exato. A gente passou por muita restrição, a gente sabe que é horrível. Eu já saí de campeonato para comer no rodízio de carne e 2 dias depois ter ganhado 10, 12 quilos. E a pressão, eu achava massa, toda inchada, a cara inchada, não conseguia nem baixar para amarrar o tênis. Exatamente. Barriga estufada, pressão alta. Então isso aí, bicho, eu não quero que ninguém passe na minha mão. E eu acho esse detalhe importantíssimo de você analisar qual é a história desse atleta, né? Porque eu tive casos de pessoas aqui que tinham um histórico forte de obesidade, que chegou a ter um nível de competição, né? E aí muitas vezes o treinador tal fazia uma alimentação com uma caloria muito, muito alta, com muito carboidratos, com índices glicêmicos altos e sem analisar. E eu falava, cara, ele sabe do seu histórico de obesidade, ele sabe do seu histórico de compulsão alimentar, de vício por doce e tal, porque no papel é lindo, mas isso vai mexer novamente aquela sua memória afetiva com a comida e tudo mais, que depois... Toca na ferida. Né? Exatamente, toca na ferida. Você está aquele processo cicatrizado, aí você vai lá e... O cara vai e não volta mais. Não, e foi o que aconteceu. Competiu, tá, depois disso, meu amigo, voltou, foi tudo. Porque parece que é um disjuntor, né? Tipo assim, ó, come, pá. Agora não come, pá. Não é assim que funciona. Exatamente. Para você. Chegou um paciente na sua frente, um cliente, enfim, vai começar a alimentação da pior qualidade que você possa imaginar. Qual é a maior dificuldade que você tem com esse paciente seu? Qual o nutriente, não, na verdade, qual o alimento, ou qual vício, enfim, qual é a maior dificuldade que você tem com esse tipo de paciente? De fato, a adesão é a parte mais crítica, eu acredito, né? Porque você pega um paciente que está com uma série de distúrbios alimentares, com a rotina completamente desorganizada, e de fato, muitas vezes, é um paciente que faz poucas refeições ao dia, em muitas ocasiões, né? Não se alimenta corretamente e ele ou ela vai começar a fracionar as refeições durante o dia, vai começar a se alimentar de uma forma correta, e aquilo gera um processo de adaptação muito significativo na rotina. Então, por exemplo, uma pessoa que mora até com outras pessoas, né? Com a família, uma pessoa mais jovem, vai sentir aquela dificuldade muito expressiva. Uma pessoa que nota que tem os exames glicêmicos com certo distúrbio me procura. Então, até para os filhos mais jovens que têm hábitos pesados, ela gosta muito de doce, gosta de alimento muito temperado, então ela vai sofrer com aquele processo de adaptação, né? Então, o processo de criar uma rotina, com certeza, é um embate muito... Uma nova rotina, né? Exatamente. Tá. E no cenário ao contrário,
cliente lhe procurou, totalmente sedentário, nunca fez atividade física. Como falei, aquele indivíduo que na época da escola fugia da educação física. Qual é a sua maior dificuldade, mesmo tendo todo esse jogo de cintura, como você já mencionou? O que é que você, enfim, qual a dificuldade com esse tipo de cliente? Assim como na dieta, é manter uma rotina. É fazer com que ele entenda que aquilo tem que ser como ele acordar todo dia e escovar os dentes. Então, para você conseguir inserir uma pessoa dessa numa rotina de treinamento, você tem que ter muito jogo de cintura. Eu costumo fazer trocas. Tipo, você vem hoje, você vai fazer só isso aqui. O que é que você gosta de fazer? Amanhã a gente faz o que você gosta. Vamos andar na rua, vamos fazer alguma coisa aqui mais que não seja tão sistematizado. Você escolhe. E aí eu vou fazendo essa troca, vou fazendo esse jogo, fazendo essa brincadeira, até que aquilo vire rotina. Porque se eu impor que o treino vai ser assim, 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 o cara não vai, o cara vai um dia e não volta mais. Então eu tenho que ser muito político com o cliente. Eu tenho que conseguir enxergar o que está por trás daquela pessoa. Eu tenho que buscar o máximo de informações possíveis para eu conseguir conduzir ela em algo que ela gosta. Pô, o cara gosta de festa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Andei na atividade física com festa, vou levar ele para alguma coisa de dança, enfim. Então eu tenho que buscar algo que ele goste muito de fazer e a partir daí eu adaptar com alguma coisa que ele vai mexer o corpo. Puxo ele para uma sala de fit dance, puxo ele para uma aula de spinning e fico do lado lá, bora, rapaz, faça aí. A grande maioria dos pacientes, das pessoas que me procuram, tem problema com peso, né? São pessoas com sobrepeso, com obesidade. E a dica que eu dou para eles, no aspecto da alimentação, eu digo que corrigir uma alimentação, melhorar o seu hábito, envolve várias etapas. Envolve primeiro em casa, você fazer uma higiene em casa. Então, as pessoas que moram ou que convivem com você têm que estar envolvidas nesse processo, né? Tornar um ambiente mais favorável, né? Então, como eu estava falando, se você gosta de um chocolate, de sei lá, seja lá o que for, de um doce, todo dia você chega em casa, tem aquele negócio na sua frente, você não vai resistir, uma hora você vai comer. Não tem jeito, meu amigo, né? Segundo, a higiene das redes sociais. Então, o indivíduo gosta de uma cerveja. Sexta-feira ele abre lá a rede social, sextou, aquela cerveja gelada, trincando, cerveja nevando, né? Nossa, na promoção, o cara ele não vai resistir, meu amigo. Então você tem que fazer uma higiene nas suas redes sociais. Você gosta de torta e você está seguindo a melhor doceria, negócio de torta da sua cidade. Você vai olhar aquela torta, você não aguenta, né? Então, esses dois pontos. E muitas vezes também, até mesmo as próprias companhias, né? Se você tem amigos que todo dia só chama você para comer. Ambientes e pessoas influenciam exato. muito, então, envolve essas etapas, essas higienes que a gente tem que fazer para tornar um negócio com menos sacrifício, menos doloroso, vamos dizer assim. Enfim, mas uma mensagem de aplicativo que te manda o tempo todo mensagem de comida, você não resiste, meu amigo. Né? Não existe, não tem como tornar isso prazeroso, vamos dizer assim, ou com menos dor. Não tem como, né? E em relação à atividade física, quando eu vejo que o paciente tem muita dificuldade, eu procuro ver se ele consegue fazer alguma atividade em grupo, né? Eu percebo que a atividade em grupo tem uma adesão maior, né? O cara fazer um futevôlei, um crossfit, um fit dance, sei lá, atividades em grupo. Como você falou, se associar a pessoas que estão no mesmo direcionamento, buscando as mesmas coisas. Né? Então, até você, de fato, aí você vê ele, pô, Lucas, de repente ele está conseguindo um resultado, aí ele começa, pô, eu queria alguma coisa que agora que me desse um resultado melhor do aspecto muscular, que me desse um reforço muscular, que me desse tal coisa, você, agora é a oportunidade. É uma pessoa que muitas vezes treina menos vezes na semana e você vai trazendo ela para você. Não, vamos aumentar o ritmo, já que você quer um objetivo melhor. Então, eu acho que né, são etapas que não é tão fácil, de fato, né, mas que aos poucos você vai passando essas higienes, ou essa educação, vamos dizer assim, para o paciente e eu percebo que o resultado é bem bacana. Até porque o que garante muitas vezes, e eu falo isso muito para eles aqui, o que garante o resultado, o que evita de fato você voltar a engordar, né, no caso desses pacientes que têm sobrepeso, é de fato a atividade física, né? Porque a dieta em si, os momentos sociais fazem parte, uma data comemorativa faz parte, um aniversário faz parte, um final de semana prolongado faz parte, uma viagem faz parte. Mas onde é que você vai gastar esse excesso? Mas se o cara treina,
Onde é que vai? E fora que a gente sabe que o aspecto da atividade física torna a pessoa mais seletiva na hora de comer. O cara deu um treino, aquele treinão, aquela, né? Aí na hora de comer ele, porra, bicho, não, peraí. Será que vale a pena? Será que vale a pena, né? Então ele pensa, de fato, né? Se vale a pena estar saindo ali e tal. Então, fora esse aspecto da seleção, né? Do cardápio, né? Eu sempre falo isso, ó, olha o cardápio direito, que tem coisa boa aí, né? Então, se ele faz atividade física, ele consegue selecionar melhor e fazer uma melhor escolha, né? Eu acho que o caminho é por aí. Né? Inclusive, tenho acompanhado você nas redes sociais, você criou um programa de atividade física, de alimentação. Conta pra gente um pouco o meu nome disso, enfim, fala um pouco pra gente aí como é que tá. Esse programa é uma ideia que eu tenho há uns 6, 7 anos aí. Há muito tempo eu venho com esse pensamento de fazer algo que eu conseguisse atingir muitas pessoas. Daí chegou esse momento agora, pós-pandemia, que eu pensei em fazer até durante a pandemia, mas por conta de recursos, por conta de todas essas restrições que estava tendo de locomoção, eu não consegui. E aí, é uma plataforma que a gente criou agora. A gente está criando uma plataforma chamada Fit8. Essa plataforma a gente vai em primeira mão, hein? A gente ainda não tinha divulgado não, tá? Primeira mão. É uma plataforma onde a gente vai ter lá treinos e vai ter orientações nutricionais. Eu vou estar lá com a prescrição do treinamento e Camila Marinho, que é minha esposa, que também é nutricionista, vai estar com a parte da alimentação. O que é que a gente pensa? Na plataforma vão ter níveis de prescrições, do cara iniciante, intermediário até o avançado. E já na parte da dieta a gente vai estipular por peso e vai ter orientações para que a pessoa escolha o cardápio dela, dentro dos horários que ela treina, da hora que acorda, à tarde, à noite, enfim, e daí pega as substituições de acordo com o peso dela. A gente vai ter um filtrozinho onde a gente vai ter mais ou menos o peso da pessoa e aí a gente vai estar jogando. Aí vai ser de acordo com, com o objetivo de cada um. Na verdade, esse primeiro momento, a gente vai estar sendo muito específico na questão de ganho de massa muscular. A gente vai estar com novas programações aí para emagrecimento, dentre outros segmentos da atividade física. A gente veio para essa questão da hipertrofia porque é a maioria do grande público que eu trabalho. A gente trabalha hipertrofia não só para quem quer ficar forte, mas para quem quer emagrecer. Lógico. É algo até que... caso de exatamente, né? Exato. Então a hipertrofia, como hoje em dia as informações vêm disseminando muito, não é só para quem quer ficar muito forte. A hipertrofia é para você, como o Lucas falou, evitar sarcopenia, para você acelerar a sua taxa de metabolismo basal. Isso faz com que você tenha uma eficiência maior na perda de gordura, no seu emagrecimento. Então a gente pensou muito nisso. E aí a gente vai pegar desde essa parte de treino, essa parte da alimentação, vai ter junto com a gente uma coach trabalhando nessa questão, vai deixando vídeos nessa questão de inteligência emocional. Vão ter, a Camila vai fazer uns e-books com algumas receitas. Então vai ser bem completo. E vai ter também a opção de fazer a consultoria individualizada. Vai estar entrando em contato, vai ter gente atendendo. Então a gente está fazendo um negócio bem minucioso, bem detalhado, onde a gente quer atender muita gente de forma muito bem atendida. A gente não quer fazer apenas uma plataforma para distribuir por aí. Ficar um negócio meio solto. Exatamente. A gente quer deixar tudo amarradinho para as pessoas serem realmente bem direcionadas. Então a gente está demorando um pouquinho, porque a gente está indo nos detalhes, deixar tudo amarrado para que uma pessoa que compre o programa saia satisfeito. Pô, bacana. Isso na sua página, no Instagram, o pessoal vai estar acompanhando? Exato, a gente vai estar divulgando no Instagram o tempo todo, a gente vai fazer uma série de lives agora, explicando realmente tudo isso que eu falei, com mais detalhes. Vamos estar chamando pessoas que estão participando e a gente tem a ideia de chamar nosso doutor para fazer parte em breve também. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Fit 8. Fit 8, né? O 8 significa 8 semanas. A gente estipulou, o Fit veio dessa questão de ser um nome mais clean, para não fazer uma associação apenas ao bodybuilder, ao alto rendimento. O Fit para ser algo mais clean e o 8 foi por conta de 8 semanas. A gente é uma programação de 8 semanas, onde a gente, dentro de 8 semanas, a gente procura fazer uma transformação na vida da pessoa. Desde mudança de estilo de vida a um ganho de massa muscular significativo. Perfeito, massa. Massa.
Tem ideia já de quando vai estar disponível aí para Primeira semana de maio. A gente vai estar lançando aí. Vou cobrar, hein? Vamos nessa. Primeira semana de maio. Primeira semana Fiquem de maio. Fiquem ligados. Fiquem ligados, Fit 8. Vamos lá. E para a gente encerrar, né? A gente está no nosso tempo. Eu queria dicas rápidas, diretas. Primeiro, Felipe Landeiro. Eu acho que a gente chegou meio que num censo aqui, né? Inclusive eu fiz uma enquete. Qual a maior dificuldade? E a galera respondeu aqui. Acho que não foi surpresa pra gente. 70% dieta, meu amigo. Então, o responsável é você, né? Se vire, porque a dificuldade da galera é dieta. Né? Cheguei a dar uns toques aqui de como, de repente, tornar o negócio menos doloroso, vamos dizer assim, né? Mas eu queria outras coisas. Eu quero ver, me dar ideia aí pra galera, pro pessoal que tá assistindo a gente, né? De que o processo seja duradouro, de que o processo seja com menos sacrifícios, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o mínimo que a gente mexa na dieta, meu amigo, se o cara, como você falou, o indivíduo ali, ele come, sei lá, se ele come pão todo dia, eu falo do pão, mas assim, às vezes na alimentação não tem problema nenhum, o cara come o pão dependendo do balanço energético dele, do quanto ele come de calorias, se ele não tem nenhum tipo de intolerância alimentar, mas é porque você citou o pão, vamos botar o pão, né? Até pra gente não criar nenhuma vamos dizer assim, nenhum que vocês chamam de tornar aquele alimento ali como se fosse um vilão. Um vilão, né? Não é isso, tá? Mas é porque você citou, vamos colocar. Enfim, o cara tem um determinado vício e enfim, como é que você, só em tirar aquilo ali, para ele já soa como um sacrifício, né? Só em tirar aquilo ali, não tô falando nem do resto. Enfim, então, pra galera aí, para esses 70%, meu amigo, de pessoas que têm dificuldade na dieta no longo prazo, qual a dica, além das que eu falei, que é que você passa aí para essas centenas e milhares de pessoas que estão assistindo a gente? Bom, o que eu tenho a dizer, assim, principalmente, né, abrange todo o aspecto emocional, afetivo, é de que a alimentação, de fato, ela não deve ser um processo sacrificante, né? Deve ser um processo que você vai desfrutar, pensando no primeiro momento que você vai agregar uma série de benefícios para a sua saúde, né? E que aquilo pode ser muito associado ao que você já tem como hábito. A diferença é que o nutricionista vai adequar as quantidades e vai tentar permanecer com a situação de familiarização durante o dia a dia, né? Então, entre as principais dificuldades, né, que eu vejo também, a introdução de uma boa quantidade de proteína, né? As pessoas acabam tendo um empecilho muito dificultoso quanto a isso. Na verdade, quando a gente vai mexer até na porção dos pratos, existe uma concentração muito mais significativa de carboidratos, uma certa pobreza na salada muitas vezes e a proteína sempre desequilibrada. Então, acredito que é um dos fatores muito importantes para a gente mensurar. A relação da matriz nutricional do carboidrato, que muitas vezes é tido como vilão, ela deve ser desmistificada todos os dias, né? A ingestão do carboidrato é fundamental para todos os processos fisiológicos, inclusive de satisfação, né? O carboidrato, ele utilizado como uma ferramenta, acredito que o nutriente está envolvido o prazer, mas também ele nada mais é do que uma ferramenta introduzida na nossa rotina. Então, para o gasto energético mais significativo, né, para o atleta de alta exigência calórica ou para a pessoa que necessita de emagrecimento, o carboidrato, a proteína, a gordura, eles vão ser manipulados de uma forma equilibrada de acordo com seus objetivos, né? Então, pensando na longevidade do paciente que está tratando uma patologia ou para o atleta de alto rendimento, essa relação de familiarização, humanização e consistência é o que vai levar ao verdadeiro objetivo, sem ser algo maçante, sem também se apegar a resultados de outras pessoas que estão fazendo com o mesmo profissional ou que estão buscando algo parecido com você, né? O seu tempo, a sua caminhada é só sua, né? Algo particular, individual, específico, de acordo com as suas características fisiológicas, hereditárias, né? Então, como adaptar-se a isso é o segredo, pensando em você em primeiro lugar e depois nas estratégias que serão adaptadas. Perfeito. Eu acrescentaria duas coisas aí que eu acho interessante. É que o paciente ele precisa entender que o processo ele é macro. Né? O que ele vai começar hoje não é para um mês, um ano, 2 anos, é um processo que é para a vida. Né? O processo é macro. E seja qualquer objetivo.
seja a pessoa que ele procurou para um ganho de massa muscular, seja a pessoa que está com sobrepeso e obesidade e precisa de fato emagrecer. Independente desse objetivo, essa alimentação que está sendo construída é para um processo macro, né? E dentro desse processo macro, terá momentos que vai estar 100%, terá momentos que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas o importante é que a gente trace uma linha e que vê que esses momentos de dificuldade foram pontuais e que nesse processo macro foi sensacional o resultado, né? Então, eu sempre falo isso para os pacientes. E o segundo momento, a segunda dica que eu acho que eu colocaria aí também, é que assim, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa, ó, deu vontade de você comer, vai e coma, meu amigo. Você não teve vontade, coma, eu não vejo problema nenhum nisso. No outro dia, recupera, foco, vai fazer uma atividade, acabou, porque o processo é macro, né? Agora, para esse mesmo paciente eu falo, agora não coma porque o outro quer que você coma. Porque é comum, né? A gente está aqui com amigos, família, uma refeição ali, e você não está com nenhuma vontade de comer. Mas tem uma pessoa do lado, coma, menino, coma, só um pouquinho, para, isso aí é doença, mas a pessoa não quer, entendeu? Então tem esses dois lados, então, dê vontade, problema nenhum nisso, agora também não coma se você não tem vontade. Está com vontade, por que você tem que comer aquilo? Entendeu? Então, acho que sempre dou essas duas dicas, além do que você passou de forma bem clara aí, tá? E os outros 30%? Quero saber, né? E outra coisa, não está muito fácil, calma, respire fundo. Calma, Caso clínico. Calma. Pimenta no sarapatel. Os outros 30%, meu amigo. Mas só que os outros 30% é o seguinte, meu amigo, Felipe, é o seguinte, não gosto de fazer atividade física, meu velho. Ao longo desses 30 minutos aí, você já deu várias e várias dicas, né, de como conquistar esse cliente. Mas eu queria mais. Fala mais coisa aí para essa galera aí, esses 30% que tem muita dificuldade em adesão na atividade física. Eu creio que todas as pessoas gostam de ver algo voltado a movimento. Eu acredito dessa forma. A gente desde pequeno viu algum esporte, a gente viu alguma atividade física que a gente, achou legal, que bacana. Eu digo para essas pessoas procurarem algo que ela goste realmente, que ela se identifique, que ela dê o primeiro passo, que ela vá lá, faça um teste, experimente para ver se realmente você se identifica. Tem clientes que vêm para mim que eu falo, bicho, não é comigo que você vai resolver sua vida, procure fulano, entendeu? Porque tem gente que não gosta, não vai fazer musculação de jeito algum. Tem gente que gosta de atividade em grupo, atividades dinâmicas. E a musculação a gente sabe que é algo sistemático. É algo que tem que ter programação, tem que ter o roteiro do começo, meio e fim. Tem que ter a programação de adaptação, intermediário, avançado e por aí vai. Então a gente tem que estimular essas pessoas a buscarem algo que elas se identifiquem. Como eu falei, o cara gosta de festa, o cara gosta de dançar, bicho. Bota ele aqui, leva aqui o professor de dança, vem cá. Vai lá, bota o cara aqui para fazer uma atividade. Eu tenho uma aluna que ela é louca pro zumba. Bicho, eu vou fazer com você 2 dias aqui, mas eu vou te levar pra fazer uma zumba aqui. Tá entendendo? Então, todas as pessoas, eu acredito que gostam de alguma coisa, que vai levar para o movimento do corpo. Então, a partir disso, eu tenho que ter esse filtro e direcionar para aquilo que ela gosta. Então, eu acho que é algo bem válido de nós, profissionais de educação física, começarmos a analisar de uma forma mais minuciosa para que a gente consiga inserir as pessoas na atividade física. E com um jeitinho você vai trazendo ela para você de volta. Mas lembra que você tem que ganhar massa muscular. Você não pode só perder peso. E a única coisa que vai modelar seu corpo é a musculação. Você gosta disso, mas venha treinar. Entendeu? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar. Massa. Também acrescentaria 2 coisas. Que a pessoa que começa hoje a atividade física, ela acha que vai acordar sempre com vontade de fazer atividade física, né? Exato, é um ponto muito importante. Não vai, velho. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu vou sem vontade nenhuma? no filme. Não vai. Tem dia que eu olho pra academia e enche o saco de você hoje, vamos embora. Pelo amor de Deus. Né? Eu tive um certo momento da minha vida que eu falei, bicho, não estou aguentando não, vou fazer o seguinte. Aí eu comecei a associar com o crossfit, porque aí fui pro futebol, aí fui inventando, porque junto com a musculação fui... Buscou coisas que fui misturando, falei, rapaz, vou me dar uma misturada aqui, porque não vou sair da musculação, mas vou dar uma misturada para não cair. Né? Então as pessoas acham, né, que a gente acorda o tempo todo 100% motivado e não é por aí.
E eu acho que o segundo que você falou de forma bem brilhante é que a sua vontade não é a vontade do outro. Né? A gente não pode... A gente busca uma hipertrofia, a gente busca um resultado naquilo ali, mas o indivíduo não quer. Tem que respeitar isso. Né? Não tem. A gente pode até falar da necessidade. Eu falo muitas vezes aqui, ó, você tem um quadro de massa muscular muito baixa. É importante que você faça uma musculação. Tá? Agora, se você não quer fazer, não tem problema. Mas aqui o meu papel é te dizer que você tem esse problema. Tem que respeitar. Né? Então, Foi o que o Lipe falou no início. Tem pessoas que tiveram experiências ruins com profissionais porque foram obrigadas a fazer o que ela não gosta. Então ela já tem aquele preconceito sobre isso. Eu já recebi muito paciente dessa forma, cliente dessa forma, onde ele não queria porque um dia ele foi obrigado a fazer que só funcionava dessa forma. E não funciona só de uma forma. Tem que ser adaptável para todas as pessoas. Tanto da dieta quanto do treinamento. Exato. Traz para outra perspectiva, né? Outra visão de que pode ser feito da mesma forma, só que com outra base. Exatamente. Perfeito. Maravilha. Então é isso, jovens. Finalizando mais um podcast. Então a maior dificuldade ficou na dieta. Então, Filipão é o grande landeiro, que os dois são Filipes, mas landeiro é o grande, vai ser o grande orientador, vamos dizer assim, para que o processo seja com menos dificuldade. Agradeço aí a todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem ligados que virão novos e novos episódios, tá? Esse é apenas o 4º. Valeu, um forte abraço, Felipe Marinho. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigadão, Landeiro. Obrigado, meu irmão. Satisfação. Valeu. Forte abraço, galera.